Boa noite, pessoal. Comprometido, eu vou fazer uma breve análise dos nossos slides que seriam apresentados na aula de hoje, né? Que em razão da Copa não teremos aula presencial, mas eu não gostaria de encerrar esse semestre sem apresentar tudo para vocês, tudo que a gente se propôs a fazer no início do semestre. Bom, um pouco do conteúdo de hoje já foi introduzido na última aula, né? Então, nós hoje vamos apenas esmiuçar um pouco mais os casos específicos de conflitos de legislações entre, em casos de bens, família e sucessões. No caso onde exista sempre o elemento do estrangeiro. Como eu alertei para vocês, o direito internacional privado, sempre teremos que ter esse elemento do estrangeiro, não é? Então, é um conflito onde existam particulares de estados distintos ou bens em estados distintos. Estados aqui no contexto do direito internacional, países, tá certo? Então, vejamos aqui. Bom, como eu já disse, a LINDB é a norma maior, né, dentro do contexto brasileiro em relação ao direito internacional privado. Então, eu conclamo a todos vocês que estudem com carinho a LINDB, principalmente os artigos que eu já indiquei, a partir do artigo 7º, não é? Até o 19, uma vez que isso será grande parte do conteúdo cobrado na nossa prova final, correto? Mas vamos ver aqui o que a LINDB traz aqui para solucionar esses problemas. Alertando que no portal também eu coloquei para você outras legislações. Coloquei o Código Bustamante e a Convenção Interamericana de Direito Privado. Entretanto, nenhuma dessas legislações elas conseguem esgotar todo o contexto, todo o problema relacionado ao conflito de leis de direito internacional privado. Muitas das vezes, essa legislação remete para a legislação interna a solução do conflito. Vocês podem perceber que lá no Código Bustamante, ele sempre menciona a seguinte expressão, segundo a lei pessoal, né, do indivíduo. Então, o conflito de questões em relação a bens. Vai obedecer o que dispõe a lei pessoal. E o que seria essa lei pessoal? O direito internacional privado varia de estado para estado o que ele entende como lei pessoal. Alguns estados elegem como lei pessoal a lei da nacionalidade do indivíduo, né? Então, a lei, né, pessoal daquele indivíduo é a lei do estado que atribui a nacionalidade. Para outros estados, entretanto, a lei pessoal é a lei do domicílio do indivíduo. Então, nesses estados, a lei pessoal será a lei onde aquele indivíduo possui o domicílio atualmente, independentemente de ser ou não nacional daquele estado, correto? Então, o direito internacional privado ele vai ser visto caso a caso. Em cada caso, nós precisaremos olhar qual é a legislação aplicável, se existe convenção internacional que dispõe a respeito daquilo e qual é a lei, né, do pessoal daquele indivíduo envolvido no conflito. Quando, então, tivermos um conflito entre bens, né? Então, eu vou colocar aqui para você, bens. A lei vai ser o local da situação, tá? Então, a situação do bem é que vai determinar, né? Qual é a lei. Mas o que seriam bens? Temos que lembrar que temos bens imóveis, móveis e semoventes, e até bens imateriais, não é?
Para o caso de bens imóveis, tanto faz. A regra é a lei da situação desse bem, tá? Então, sempre teremos a regra de que em conflito de bens, a lei que determinará a solução daquele conflito é a lei vigente no local da situação desse bem, correto? Não importa, então, se eu estou falando de um bem móvel, imóvel, imaterial, né? Teremos, então, que olhar a lei da situação do bem, correto? Bom, em todos os casos, professora? Não, não é em todos os casos. Veremos aqui os casos de exceção, onde vocês precisarão ficar atentos. Bom, a primeira exceção que nós vemos aí, já indicada para vocês, é a questão dos bens em trânsito, não é? E nesses bens móveis, portanto, quais são os bens que podem estar em trânsito? Os bens móveis, não é? Eu posso deslocar esse bem entre os lugares, né? E então, quando nós tratarmos de bens em trânsito, a lei que irá solucionar o meu conflito de interesses, né, será a lei do domicílio do proprietário, tá? Então, a lei do domicílio do proprietário traz consigo, ou, né, isso se aplica aos bens móveis que o proprietário traz consigo ou que se destinam a transporte para outros lugares. Então, eu estou com um conflito entre bens móveis. O que eu poderia dizer aqui como bens móveis? Poderia estar pensando em um conflito entre joias, qualquer outro bem móvel de valor que possa eu imaginar ter algum conflito, aparelhos eletrônicos, de tecnologia, veículos, não é? Tudo isso seriam bens móveis e a lei que vai mandar, né, aqui no caso será a lei do domicílio do proprietário, correto? Mas todos os veículos, todos os meios de transporte entrariam nessa regra? Não. Veremos aqui que logo abaixo aqui temos navios e aeronaves. No caso de navios e aeronaves, até uma coisa bem interessante a se observar, toda embarcação e toda aeronave tem num cantinho do casco dela uma bandeira realmente, né, pintada lá, desenhada, que é a bandeira de onde é a origem dessa embarcação ou aeronave. Por isso aqui que a gente fala lei da bandeira, né? Por causa até dessa figura que tem na embarcação ou na aeronave. E o que vai determinar o conflito entre bens quando se tratar de embarcações e aeronaves, teremos então a lei do país do seu registro ou matrícula. Portanto, registro ou matrícula, ou lei da bandeira, né? A lei da origem, né? De onde provém essa aeronave, correto? Outra exceção, penhor. Penhor, que vocês já estudaram em direitos reais, né? Que se trata então de um direito real de garantia. Quando se tratar de penhor, então será feito o domicílio da pessoa que tiver a posse, tá certo? Então, no caso, né, dei um bem meu em garantia, um bem imóvel em garantia, e a pessoa que pegou, né, que está na posse desse bem, então reside em determinado estado. É a lei, então, do domicílio dessa pessoa que vai reger o penhor. E por fim, universalidades. Aqui teremos falências, inventários, né, herança, né, partilha de bens por herança ou partilha de bens até mesmo por divórcio. Bom,
quando nós temos um bem individualmente considerado, nós já vimos aqui quais são as regras, não é? Mas e quando nós temos uma universalidade? Quando nós temos vários bens em conjunto? Quando eu tenho bens fungíveis, infungíveis, móveis, imóveis, não é? Então, um exemplo, tem uma determinada pessoa que faleceu deixando um patrimônio. Enquanto este patrimônio não for partilhado entre seus herdeiros, ele deve ser tomado enquanto uma universalidade, tá certo? Eu não sei qual bem ficará para qual herdeiro, qual porcentagem ou qual integralidade de cada bem. Portanto, eu tomo uma universalidade, tá? Essa universalidade, ainda indivisível, indivisa, tá? Ela será tida como uma unidade, tá certo? E essa unidade, ela vai obedecer à lei do domicílio do falecido ou dos cônjuges, tá certo? Então, vai ser a lei da pessoa ou das pessoas envolvidas nesse patrimônio. Portanto, eu posso estar dizendo a respeito de um veículo presente num estado, de um imóvel existente em outro estado, em outro país, e de um falecimento, por exemplo, ocorrido em um terceiro país. Vou verificar a lei de regência para essa partilha de bens, vai ser a lei do domicílio, portanto, do autor da herança. Bom, conflitos de leis por deslocamento. O que seria isso? Obviamente, estaremos falando aqui novamente de bens móveis, né? Um bem que permite seu deslocamento entre estados. O que nós temos aqui, então? Eu saliento aqui a questão dos bens culturais. Por que eu saliento essa questão dos bens culturais? Muito embora pareça às vezes raro, mas não é. É muito comum que a gente encontre questões relacionadas a contrabando de bens culturais, não é? Existe um mercado negro, um mercado paralelo de bens culturais, onde esses bens são contrabandeados para fora do país. Isso acontece demais, principalmente no Brasil, com produtos, com bens do barroco mineiro, não é? Da época do barroco mineiro. E esses bens, eles são, então, vendidos, né, de forma ilegal para fora do Brasil. E muitas das vezes temos dificuldade de repatriar tais bens até os seus locais de origem. Bom, o que o direito internacional traz para nós aqui é que para bens, né, dessa natureza, nós precisamos olhar a lei, mais do que a lei do local onde ele esteja situado, porque muitas das vezes ele está situado num local de forma ilegal, a lei da origem. Então, no caso de bens culturais, a lei da origem é que vai determinar a legislação aplicável, então, nesse conflito de bens, tá certo? E isso é, inclusive, uma lei de aplicação imediata, né? É uma regra internacional de aplicação imediata, né? Que independe aí de nenhuma convenção assinada entre as partes. Muito embora exista aí a convenção de UNIDROIT, que ela permite e resguarda aí o interesse do possuidor de boa-fé, tá certo? Mas eu gostaria também de chamar a atenção de vocês
para essa questão de bens culturais e principalmente de peças de arte sacra provenientes do Barroco Mineiro, muito porque temos um acervo muito grande em Minas Gerais, né? E estamos em Minas Gerais, não é? Então, o acervo mineiro de peças sacras é muito grande. E o que regia esse bem cultural, esse bem sacro, né? Lá atrás, antes ainda da Constituição, muito antes, né, de toda a regulamentação atual a respeito, nós tínhamos uma legislação que tratava dos bens de mão morta. Bens e objetos de mão morta, melhor dizendo, objetos de mão morta, seriam então esses objetos fora do comércio, objetos que não poderiam ser alienados. Quais seriam esses objetos de mão morta? Objetos de mão morta seriam então todo aquele objeto que fizesse parte de um acervo religioso. Portanto, todas as igrejas e locais históricos e religiosos, todo o acervo existente dentro daquele local seria, então, um objeto de mão morta. Nós temos, então, diversas imagens, né, que foram, ao longo do tempo, contrabandeadas, furtadas mesmo desses locais, que não possuíam nenhuma proteção, né? Nós tínhamos ainda também locais não listados, não registrados oficialmente diante da igreja, pequenas capelas, pequenos acervos particulares, não é? Que seriam caracterizados como objeto de mão morta e foram, né, adquiridos de forma ilegal por leiloeiros, colecionadores e valem verdadeiras fortunas e, portanto, podem estar longe, então, do alcance do Brasil. E essa lei internacional, então, da lei, né, do local de origem, permite que, quando identificada, essa peça possa vir a retornar. Nós temos um sistema de monitoramento de peças extraviadas na internet e aqueles que tiverem curiosidade podem acessar e procurar saber um pouco mais sobre essa questão, tá certo? Sigamos então. Bom, aqui nesse slide eu complemento o que a gente estava explicando, né, que são essas leis de aplicação imediata, né? E nós temos até uma ocorrência de um caso parecido com esse, recentemente no Museu Nacional, aquele que, infelizmente, há pouco tempo, relativamente, foi objeto de um incêndio, não é? E naquele museu existiam várias peças, né, originários de outros países e onde havia, inclusive, questionamento, né, se teriam ou não que retornar aos seus países. Foram objetos adquiridos, muitas das vezes até ganhados, né, pelo imperador, na época, né, Dom Pedro II, mas então, você vê que existem, né, muitos questionamentos a respeito disso e a lei de origem é que vai determinar. No direito de família, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que está aí no artigo 7º da LINDB que o que vai determinar qual regra ser seguido dentro do direito de família é a lei do domicílio da pessoa, tá? Então, quando a gente falar de alimentos, casamento, filiação, visita, adoção, tudo isso verificaremos a lei do domicílio da pessoa. Chamo apenas atenção no caso dos esponsais. O que seriam os esponsais? Esponsais é um contrato, não é? Um contrato onde os cônjuges, né, os futuros cônjuges celebram com uma promessa de casamento.
No caso dos esponsais, a legislação a ser aplicada não é a legislação do local, do domicílio da pessoa, mas sim a legislação do local onde foi constituída a obrigação. Ah, por que isso? Porque, na verdade, os esponsais não são tratados no ordenamento jurídico brasileiro como parte do direito de família, mas sim como um direito obrigacional, tá certo? Então, guardem bem essa exceção, porque ela é muito fácil de permitir uma confusão, né, por qualquer pessoa. Responsais, então, não seriam tratados como direito de família, mas como um direito obrigacional. Bom, essa questão do divórcio, do casamento e tudo mais que diz respeito a essa instituição familiar, né, que é formada a partir do casamento, eu até já alertei vocês na última aula, mas aqui a gente retorna aqui, né, só para recordar, então é a lei do domicílio, assim como, né, a regra do direito de família, a lei será a lei do domicílio, né, dos nubentes, né, sendo que para a celebração do casamento, vamos verificar a lei do local onde foi o casamento celebrado, tá certo? Então, é isso que eu chamo atenção para vocês, né? Também a questão aí do casamento consular, que eu chamei atenção aí no slide, que é a possibilidade, né, de o brasileiro se casar fora do Brasil, dentro do consulado, para que assim tenha aplicação da lei brasileira ao seu casamento, tá certo? Bom, em relação à filiação, o que a gente verifica é que sempre olharemos a situação mais favorável ao menor, né? Então, vocês vão ver que eu anotei aí nos slides para vocês as questões mais comuns, né, de problema envolvendo o menor. Então, sempre olharemos a situação mais favorável ao menor, não é? Então, o local de residência habitual da criança, né? Quando estivermos falando sobre guarda e visitas, né? Então, vai permitir ali uma análise da situação da criança, né? De forma próxima, né? O juiz, a legislação de onde a criança vive, né? A questão de alimentos, a lei mais favorável ao credor, né? O Brasil não exclui a aplicação de uma legislação estrangeira, caso essa legislação estrangeira seja em benefício do seu menor, não é? No caso de adoção, né? Também olharemos o local de residência do adotando, ou seja, da criança. Então, sempre olharemos em prol do menor, tá certo? Isso aí é uma influência do Estatuto da Criança e Adolescente, que introduziu na ordem jurídica brasileira, né, a doutrina do melhor interesse do menor, tá certo? Que retirou, então, a antiga doutrina da situação irregular. Hoje nós temos a doutrina do melhor interesse do menor. Finalmente, no direito sucessório, né, onde já até salientamos em slide anterior a respeito da universalidade de bens, nós temos então aqui a Lindbergh no seu artigo 10, caput, estabelecendo que a universalidade sucessória determinará que a sucessão por morte ou ausência obedecerá desculpa, gente, obedecerá ao país em que era domiciliado o autor da herança, tá certo? Então, olharemos, então, a lei do de cujos para saber quem é legitimado, qual o valor da cota da herança, qual é a vocação hereditária, quem é herdeiro necessário, quem é herdeiro facultativo, questões a respeito de testamento, qual a minha liberdade para testar, até qual porcentagem do meu patrimônio pode ser testada, né? A questão de colação legítima,
Tudo isso será avaliado a partir da legislação do domicílio do decurso, tá certo? Bom, como tudo, tem uma exceção, né? Então, a exceção aqui que eu chamo a atenção de vocês é aquela onde o último domicílio do autor da herança é fora do Brasil, mas ele possui imóvel no Brasil, tá? Aqui eu não estou dizendo se é brasileiro ou se é estrangeiro, eu estou dizendo que a pessoa possui um imóvel no Brasil e possui, então, cônjuge ou filho brasileiro. Nesse caso, haverá, então, a lei brasileira regendo a disposição de última vontade ou até a sucessão legal em relação ao cônjuge e filho brasileiro em benefício deste, tá? A não ser que a lei pessoal do falecido, né, seja então mais favorável ao filho e cônjuge brasileiro, tá? Em relação a imóveis situados no exterior, a jurisdição brasileira é considerada incompetente e o STJ já decidiu nesse sentido. Então, o juiz brasileiro não poderá inventariar imóvel situado em outro país. Então, haverá aí uma pluralidade de juízos sucessórios, tá certo? Então, vou ter parte do inventário realizado no Brasil e parte realizado no exterior, no caso de imóvel situado fora do Brasil. Por fim, eu gostaria só de alertá-los que, muito embora a lei utilizada para a sucessão em decorrência da morte seja a do domicílio do falecido, para a celebração de testamento, teremos então locus regi actum, ou seja, o local da celebração do casamento. A legislação que irá avaliar se aquele testamento foi celebrado com todos os requisitos legais será a lei do local onde lavrado o testamento, tá certo? Então, para lavrar testamento, lei do local do testamento. Para os bens, ou seja, acerca do direito material daquele patrimônio, né? A materialidade daquele patrimônio, a lei que vai reger é a lei do local do domicílio, tá certo? Bom, era isso, basicamente, o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Além desses slides que estão no portal já estão no portal, eu coloquei mais conteúdo no portal e espero que vocês tenham uma boa sorte na prova e um forte abraço e permaneço aqui para qualquer dúvida que tiverem. Fiquem com Deus.